Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Jorginho, pastor da Igreja Nazareno Betel. Igreja esta que está sob a direção do nosso pastor Luiz Carlos Ferreira. Quero ler um texto que o Senhor colocou no meu coração aqui com os irmãos, que se encontra no Evangelho segundo escrever a São Mateus, capítulo de número 8. Vamos ler do verso 5 ao verso de número 10. Diz assim o texto: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Glória a Deus. Quero falar sobre fé. Nesses tempos difíceis, tem sido algo imprescindível para as nossas vidas. Fé. O texto traz a narrativa de um centurião que estava passando por um momento difícil. Há um servo dele que está enfermo. E aqui eu quero abrir já um ponto principal, dizendo que nesse centurião há uma fé reconhecida pela humildade. Esse centurião era um chefe de um exército. Esse centurião tinha afazeres. Esse centurião tinha um cargo elevado. Esse centurião tinha ali coisas para fazer no seu dia a dia, nos seus afazeres. Ele tinha que assinar muitas declarações. Ele tinha que treinar o exército. Ele tinha ali que contar os homens que ali estavam. Ele tinha que observar as armas, se estavam tudo ok. Ele tinha que traçar estratégias. Mas ele se abstém de tudo isso. Ele abre mão de tudo isso em respeito, em compaixão a um servo. Um servo que aos olhos humanos é um servo qualquer, uma pessoa qualquer. Mas para ele não. Para ele não era uma pessoa qualquer. Era um ser humano. Nem o seu alto cargo deixou que ele deixasse de observar isso, que era um ser humano. Nós temos visto nos últimos dias as empresas tratar os seus empregados de qualquer maneira. Os empregados dentro de uma empresa ele é apenas um número, uma chapa. E na hora que se dispensa um empregado, não há sequer ali um respeito, não há sequer uma palavra amiga ou outra coisa parecida. O ser humano se tornou algo descartável. E esse centurião nos ensina algo tremendo. Uma fé que se reconhece pela humildade. Independente do cargo que ele obtém, ele se preocupa. Ele se preocupa com aquele servo. Ele deixa de lado ali o seu dia a dia para procurar uma resposta, uma saída para esse rapaz, para esse servo dele. Dificilmente quando um empregado fica doente, uma empresa liga para a sua residência para saber como ele está, se está tudo bem, se está precisando de algo. Isso dificilmente acontece nos dias de hoje. Talvez se cumpra a palavra da qual Jesus já dizia antigamente que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriariam. A compaixão, a empatia não existiria mais. Mas nós observamos aqui neste homem uma fé reconhecida pela humildade, uma fé capaz de deixar de lado o seu alto cargo, os afazeres do seu dia a dia para se preocupar com uma pessoa que está um nível muito abaixo dele. E ele tenta uma resposta, uma saída e vai à procura de Jesus para que haja cura para a vida desse servo dele. Isso é algo tremendo, querido.
Uma fé reconhecida pela humildade. É o que nós devemos ter nos dias de hoje. O segundo ponto que eu quero tratar dentro dessa mensagem é uma fé que reconhece a autoridade de Jesus. O verso de número 8 diz que: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isso e ele o faz. O centurião diz assim: eu não sou digno que entres na minha casa. O centurião, pelo mais alto cargo que ele tinha, ele estava de frente a frente com aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele sabia que o seu cargo estava muito abaixo da pessoa da qual ele estava de frente a frente. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. É algo que tem faltado ao ser humano nos dias de hoje, reconhecer a autoridade, reconhecer o poder de Deus, reconhecer que o Senhor é Senhor dos Senhores sobre toda a terra. As pessoas têm perdido isso, querido, nos últimos dias. Há um desrespeito muito grande com a pessoa de Jesus. Há um desrespeito muito grande com a majestade de Jesus. Tratam Jesus como se fosse uma pessoa qualquer. Tratam Jesus como se fosse um parente dele. Não é isso. Eu já ouvi pessoas dizer que Jesus é o cara lá de cima, é o humano que está no nosso lado. É o chefe não sei do que, é o chefe da gangue, é o chefe disso, é o chefe daquilo, usando as expressões mais chulas que existe. Mas nós sabemos que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Merece toda a honra, toda a glória e todo o respeito. E o centurião nos ensina isso nessa passagem. Ele se coloca como uma pessoa muito abaixo de Jesus. E nós temos que nos colocar como servos do Senhor. Nós somos servos do Senhor acima de tudo. E o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está acima do alto cargo de qualquer chefe de Estado. E esse centurião nos ensina isso. Ele reconhece a autoridade de Jesus a ponto de dizer: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Não sou digno. Apesar do meu alto cargo, eu não sou ninguém diante de ti. Isso é algo tremendo para as nossas vidas no dia de hoje. Que nós possamos nos colocar sempre como servos do Senhor. E nós possamos também ter respeito pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E o terceiro ponto que eu encontro aqui também, queridos, é que uma fé que reconhece o poder da palavra. O verso de número 8, a parte B, diz que: mas apenas manda uma palavra, e o meu servo será curado. Um homem que reconhece o poder da palavra de Jesus. Não havia necessidade para esse centurião que Jesus fosse até a sua casa. Mas ele tinha uma fé que rompia barreiras, distâncias, a ponto dele dizer: Senhor, manda uma palavra daí, eu creio. Eu creio que a tua palavra irá curá-lo. É algo que nós, queridos, temos que crer nos dias de hoje. Assim como no passado, a palavra do Senhor continua sendo a palavra de Deus, a palavra de cura, de restauração, de libertação. E nós que pregamos essa palavra, nós que carregamos essa palavra em nossos corações, nós precisamos continuar tendo essa fé que reconhece o poder da palavra de Deus, que independente do lugar onde estamos, a nossa oração, essa palavra que está aqui em nossas mãos, ela é uma palavra de cura. Ela é uma palavra que atravessa juntas e medulas e chega às profundidades da alma. Da onde nós estamos, nós podemos crer que a palavra do Senhor pode curar aquele enfermo que está lá do outro lado. E esse centurião acreditou nisso. Creu que a palavra do Senhor poderia curar aquele servo dele lá do outro lado onde ele estava. Que não precisava do Senhor ir até lá. Eu me lembro certa feita que o meu sobrinho André ele estava enfermo logo quando nasceu. E alguns pastores não poderiam entrar na UTI, muitos pastores chegaram até o saguão, oraram do saguão do hospital, oraram até mesmo das suas igrejas.
E essa oração chegou até o trono de Deus, e do trono de Deus não houve distância que chegasse até a sala da UTI onde estava aquele menino. E houve cura, houve restauração. E eu creio nos dias de hoje, querido, que a mesma palavra que esse centurião creu naquela época, há quase 2000 anos atrás, é a mesma palavra que cura nos dias de hoje. Nós não fazemos parte da era dos cessacionistas. Nós somos aquele que ainda crê no poder do Espírito Santo, nos dons espirituais, e cremos na palavra de Deus. Nós somos um povo que vivemos pela fé, porque o justo viverá pela fé. Nós chegamos a dias agora que nós precisamos exercer cada vez mais a nossa fé e o poder dessa palavra. Se você guardou essa palavra no seu coração, você trate agora de pôr em prática durante esses dias difíceis que nós estamos vivendo. Porque da mesma ocasião que esse centurião reconheceu o poder da palavra de Jesus a ponto de dizer para Jesus, olha Jesus, basta uma palavra tua e eu creio, daqui mesmo o meu servo será curado. Nós podemos orar por familiares, por parentes, por pessoas que estão lá do outro lado do mundo, ou até mesmo em outros estados, e eles serão curados. Nós podemos aqui tomar posse dessa palavra e cremos que nós também não seremos atingidos por essas enfermidades. Porque o poder do Senhor Jesus pode curar os nossos parentes, os nossos amigos e os nossos irmãos. Nós cremos nisso. E essa fé trouxe admiração, querido. Trouxe admiração da parte de Jesus, a ponto de Jesus dizer aqui, no verso de número 10, que diz assim, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, olha, nem em Abraão, que é considerado o pai da fé, eu vi fé como esta. Uma fé que encurtou a distância, uma fé que transcendeu dificuldades. É dessa fé que Jesus espera de nós nos dias de hoje. Uma fé que rompe limites, que rompe barreiras, distâncias. É uma fé que traz admiração ao nosso Senhor Jesus. Eu creio que nesse instante é uma hora de nós clamarmos ao Senhor que aumente-nos a nossa fé, que a nossa fé traga admiração ao nosso Senhor. A mesma fé que trouxe admiração ao Senhor Jesus, a fé desse centurião aqui. E nesse instante eu quero orar por você que se encontra sem fé, sem esperança, para que o Senhor aumente a sua fé. Quero orar por você que se encontra nos grupos de risco. E eu creio que o Senhor irá restaurar e aumentar a nossa fé, a ponto de trazer admiração ao nosso Senhor Jesus. Vamos orar agora, crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, crendo que essa palavra aqui é poderosa para curar. Amém, amados? Maravilhoso e poderoso Deus, nós queremos colocar nas tuas mãos agora a vida dos teus servos. Que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre esse que se encontra sem fé, ó Pai. Em nome de Jesus, aumenta a fé desse teu servo, desse irmão, dessa pessoa. Visita esse que está no leito de hospital agora, que foi atingido por esse vírus. Que a tua mão de misericórdia esteja sobre ele. Que a tua cura, pelo poder da palavra, assim como esse centurião aqui colocou em prática, a fé pelo poder da palavra de Jesus, a ponto de que o teu servo fosse curado. Que nós possamos ter essa autoridade, essa intrepidez agora nesses tempos difíceis. Que a tua mão de misericórdia esteja sobre nós. Aumenta-nos a fé, ó Pai. Coloca a tua mão de poder e graça. Estende a tua mão sobre os teus filhos nesse tempo difíceis. Em nome de Jesus assim eu oro e agradeço pelos teus servos, pela tua casa, pela tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Que o Senhor te guarde e te abençoe. E não se esqueça, tenha uma fé humilde, tenha uma fé que reconheça a autoridade de Jesus e tenha uma fé que reconheça o poder da palavra de Jesus. E isso vai causar admiração do nosso Deus Todo-Poderoso.
E isso vai causar cura, restauração e libertação para você, para a tua casa e para a tua família. Deus vos abençoe. Deus lhe dê graça e dê força nesses dias difíceis. Que o Senhor acampe os seus anjos ao nosso derredor e nos dê o livramento e aumente-nos a fé a cada dia, pela graça, pelo poder do nome de Jesus. Amém, amados? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Tenha um tempo abençoador. Amém. Glórias a Deus. Graça e paz.